claro para todo mundo, está associado ao nome do fundador das fábricas de carro americana, da Ford, o Henry Ford. Por isso, o termo Fordismo. As principais características do Fordismo é o que vocês viram nos trechos do filme. O trabalho, ele era um trabalho todo dividido, chamado de trabalho especializado. Cada trabalhador nas fábricas do Ford tinha uma única tarefa. A produção antes era uma produção meio confusa. As fábricas de carro, por exemplo, os trabalhadores antes faziam tudo, todas as tarefas para um único trabalhador. Por isso a produção antes do Ford era uma produção muito lenta. A partir do Henry Ford, a produção começou a ser dividida. Para ele, para a produção ser mais eficiente, cada trabalhador executaria uma única tarefa. Então isso nós chamamos de trabalho especializado. É o que a gente viu nas cenas do filme do Chaplin. Cada um dos trabalhadores executando uma única tarefa. A tarefa do Chaplin no filme, do personagem do Chaplin no filme, apertar parafusos. A função dele na fábrica durante o dia todo era só apertar parafusos. Então, na produção fordista, inventada pelo Henry Ford, o trabalhador executava uma única e exclusiva tarefa. Trabalho especializado, portanto, é uma das principais características do sistema fordista. Trabalho especializado. Não esqueçam mais dessa característica do sistema fordista, até porque é um tema muito recorrente nas provas do Enem. E aí, geralmente as questões pedem para que o aluno identifique as características do sistema fordista. E a primeira grande característica do sistema fordista, trabalho especializado. E o que é o trabalho especializado? Trabalhador executando uma única e exclusiva tarefa, como de apertar parafuso, por exemplo. Tinha uma função nas fábricas do Ford, que era o trabalhador colocar farol no carro. Tinham trabalhadores especialistas na colocação de faróis no carro. Aí tinha um cara especializado em colocar farol do lado direito e o outro especializado em colocar faróis no carro do lado esquerdo. Só para vocês terem uma ideia da divisão da tarefa na produção fordista. Outra característica do sistema fordista, a segunda característica também muito importante, a esteira de produção. O que era a esteira de produção? Foi o que vocês viram ali no filme. Aquela máquina que transportava as peças para o trabalhador executar a tarefa. Como era antes do Ford? Era o trabalhador que ia atrás da peça, tinha que carregar as peças pesadas, isso atrasava a produção. Aí o Ford criou uma máquina e a função dessa máquina era trazer a peça do carro ou as peças do produto até o trabalhador. E o trabalhador executava a tarefa. Ou seja, ele não desperdiçava energia andando dentro da fábrica ou carregando a peça. Então o Ford idealizou isso e deu certo. Isso acelerou a produção. Por exemplo, nos casos dos carros produzidos pelo Ford, Ford conseguiu uma produção muito grande de carros na época. Ele foi o primeiro empresário a fabricar carros em grande quantidade. Nenhum outro empresário conseguiu isso. Ele não foi o inventor dos carros. Não foi ele que inventou, já tinha inventado antes. Mas o Ford, ele acelerou a produção de automóveis, criando esses dois sistemas. Esteira de produção, que era a máquina que vocês viram no filme, né, transportando as peças, e o trabalho especializado. E deu certo. A produção de automóveis do Ford disparou. A produção de carros nas fábricas do Ford alcançaram números nunca antes vistos. E isso trouxe alguns benefícios para a sociedade, como por exemplo, os preços dos automóveis fabricados pelo Ford caíram. Por quê? A explicação é muito simples. Quando um produto ele é fabricado em grande quantidade, o preço ele baixa ou ele sobe?
baixa. Toda vez que um produto é fabricado em grande quantidade, o preço baixa. Foi o que o Ford fez. Aumentou a produção de automóveis, o preço despencou. Diziam na época que até os funcionários do Ford, se trabalhassem durante um ano todo, teriam dinheiro suficiente para comprar um carro. Era o que diziam. Por quê? Porque o preço dos automóveis caiu. Se tornou um produto mais acessível. Claro que nem todo mundo podia comprar, mas caiu muito o preço dos automóveis. Outra coisa interessante que o Ford acabou fazendo, ele conseguiu aumentar, no início da produção dele, aumentou o salário dos trabalhadores. Ele era o único empresário nos Estados Unidos que pagava $5 por dia. Hoje parece pouco, né? Dá 150, 160 reais, né? No mês. Na época, ninguém pagava isso. Ele era o cara que melhor pagava os seus funcionários. Outra coisa que ele fez, o Ford, no início. No início, o Henry Ford conseguiu baixar a jornada de trabalho. Jornada de trabalho é o tempo que o trabalhador trabalha por dia. Ele, diferente dos outros empresários, conseguia produzir os trabalhadores trabalhando apenas 8 horas por dia. Os outros empresários eram muito mais do que isso, 10, 12, 14 horas por dia. Ele estabeleceu 8 horas. Então, pessoal, uma observação. No início, o Fordismo deu certo. O Fordismo aumentou a produção, né, tornou a produção mais rápida, melhorou o salário dos trabalhadores, diminuiu a jornada de trabalho. Inclusive, o Ford até acabou com greves dentro das suas fábricas. Porque as greves que aconteciam pediam o quê? Aumento de salário, diminuição de jornada de trabalho. O Ford deu essas coisas para os trabalhadores. Só que com o passar do tempo, o Fordismo ele se tornou moda. Vários outros empresários resolveram utilizar a esteira de produção e especialização de trabalho nas suas fábricas. O pessoal pode entrar.